Hoje eu vou começar esse podcast de uma maneira diferente. Vocês vão até, acho que, pular um pouco da cadeira. Mas eu vou começar assim. Não vemos os outros como eles são. Geralmente, vemos os outros com o nosso nível de alcance, ou seja, de acordo com o conjunto de referenciais presetados, ou seja, previamente fixados, que se revela através da consciência da nossa mente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer que toda a realidade que a gente vê construída à nossa frente, ela surge com base no nosso mundo interno. Então, acho que vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Não vemos os outros como eles são, mas sim como nós somos. E quem somos nós? Né? Nós somos esse movimento, essa experiência de vida em movimento que parte do mundo interno. Então, o que acontece? O que é uma má escolha? Né? O que é o que chega a ser desinteressante no mundo das relações humanas e no mundo das relações de um processo de construção em arte. E vocês vão entender daqui para frente onde eu quero chegar. Vou dar um exemplo. Eu sou professora há 35 anos. Então, eu já lecionei para crianças, já lecionei adolescentes, já lecionei para adultos, já lecionei para pessoas da melhor idade. E eu me recordo, eu lá no começo, nos meus 10 anos, lecionando como professora, que eu, por não ter, né, essa lucidez e essa consciência disso, porque, enfim, vale lembrar que na época não tinha internet, né, gente? Eu dava aula em 1990, a década de 90 estava começando a surgir o C, como que é? IQC, ICQ, ICQ, né? Essas coisinhas assim para a gente se comunicar na internet com as pessoas, né? Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Lá, quando eu estava começando a lecionar, eu costumava colocar os meus alunos em caixinhas. E isso era muito injusto. Isso era muito injusto com eles. Eu, dentro da minha alucinação, né, dentro da minha neurose, que depois foi curada, né, foi cuidada, foi bem pacificada, apaziguada dentro de mim, né? Ao menor sinal desse tipo de situação que possa acontecer, eu já sei identificar, né? Se eu coloco o meu aluno em caixinhas, acreditando que, por exemplo, eu só consigo ver esse aluno dentro da minha sala de aula. Então, esse aluno, ele opera de acordo com circunstâncias específicas e especiais, né, com o mundo todo relacional, ou seja, a maneira como esse aluno ele vai se manifestar diante de mim depende do tipo de relação que ele tem dentro da sala de aula, como os colegas estão, como está a qualidade do ensino apresentada, como que está, por exemplo, as dificuldades, né, que permeiam o entorno da vida desse aluno, né, como que está a saúde física, mental, os últimos acontecimentos. Só que não. Na minha experiência enquanto professora, eu pegava esse aluno, colocava ele dentro de uma caixinha hermeticamente fechada e falava: ele é um péssimo aluno, ele é triste, ele é deprimido, ele não está entregando o que eu quero, ele é o bode expiatório desse lugar, ele opera de um jeito que
contribui com a desarmonia da sala, ele só quer atenção voltada para ele, ele está agindo com boicote, enfim, esses mecanismos, né, que os seres humanos costumam agir, atuar de acordo com os grupos, né? A gente sabe que isso pode acontecer. E eu percebi que foi um grande erro estar agindo desse jeito. Tanto eu tive que recorrer muitas vezes a outros colegas para poder. E vale lembrar que os meus colegas eram extremamente generosos para poder avaliar o meu sistema de como eu estava vendo esse aluno, né? Então, enquanto professora, eu poderia prejudicar a performance, né? E a manifestação livre desse aluno, né? Eu poderia simplesmente esmagalhar as sementes de potência e sufocar. E foi o que aconteceu algumas vezes lá, né? 35 anos no túnel do tempo. E claro que quando a gente vai calejando, né? Quando a gente vai ganhando mais expertise, manejo, né? Na maneira como a gente educa, como a gente se relaciona com a sala de aula, pegando ainda o gancho desse exemplo, a gente vai percebendo os nossos erros, a gente vai percebendo que as coisas podem caminhar de um outro jeito, né? Em se tratar de formação de atores, no qual os atores eles já chegam com muita euforia, porque são seres criativos, eles vieram de outras formações, eles chegam com o gás todo, com todo o tesão, com toda a vontade, né? Com brilho no olhar, né? Com fogo interno do conhecimento, né? A gente percebe que a gente tem que ter mais cuidado com esses seres, porque esses seres eles trazem já um conjunto de referências antes pelas outras formações. São seres inteligentes, são pessoas inteligentes, pessoas que trabalham com arte, pessoas que estão no processo de formação de arte. De cara já são seres inteligentes, são seres que conseguem relacionar, associar coisas com uma capacidade além do que os seres que não têm uma visão artística. E aí, realmente, a gente tem que ter mais delicadeza aí ao se tratar no processo de formação, né? O que a gente mais vê quando chega pessoas que querem formar atores ou pessoas que estão no processo de formação de qualquer outro tipo de arte é a falta de didática e a ausência completa de metodologia. Isso pode atrapalhar o ser humano que está ali, né, super honesto, querendo se formar, querendo absorver o máximo do conhecimento e das coisas que você vai trazer, né? Então, assim, esse é o cuidado que eu tenho enquanto professora. Não repetir os meus erros, né? Que é colocar seres em caixas, tentando fazer com que esses seres fiquem previamente modelados ao jeito de eu ser. Eu acho injusto. E eu sempre costumo lembrar que esses seres são seres de liberdade, né? Então é isso. Eu queria comentar com vocês aqui sobre a parte 2 de como o que é esse professor que chega apresentando um processo de formação em arte.